Oi, hoje a gente está aqui para mais uma conversa, uma entrevista com o Rafael Galvão. O Rafael é graduado em comunicação social, especializado em gestão de negócios. Rafael já esteve envolvido na produção de mais de 60 projetos culturais, né? Desde a idealização, captação, produção. Também é marketing do Movie Cars Entertainment, que é um parque temático de Foz do Iguaçu. É sócio-diretor da Parabolé Educação e Cultura, que é uma empresa que idealiza projetos socioeducativos, culturais e artísticos, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, né, Rafa? E há 15 anos atua na área comercial e de comunicação, com destaque na viabilização e realização de projetos sociais, corporativos, artísticos. Ufa, bastante coisa, né? Seja O bem-vindo, tempo Rafael. passa, né? O tempo E só com passa. 20 anos, né? Esses Quem 20 der, aninhos, né? 20 aninhos. Seja bem-vindo Oi, aqui ao Simone. canal. Vamos lá, Legal, então. obrigado pela oportunidade, por essa possibilidade de falar um pouco de Parabolé, de projeto, de arte, de cultura com vocês aí. É uma grande satisfação. E é isso aí, vamos abordar aí vários temas super interessantes. Eu já conheço seu trabalho, né? Já conheço, já admiro Que bom, né? bastante. Mas para quem não conhece, fala um pouquinho aí, quem é a Parabolé? Legal. Bom, a Parabolé, Parabolé Educação e Cultura, né? A gente se define como uma empresa em constante estado criativo, assim. Então aí você colocou, né, dos 60 projetos, a maioria executados na Parabolé, né? A gente trabalha tanto com soluções culturais e também projetos educativos. Então a gente cria e idealiza espetáculos, a gente trabalha com formação de professores, a gente produz álbuns musicais, a gente tem filmes, tem séries, tem a editora Parabolé. Então, dentro desse universo educacional infantil, a gente dialoga com a criança, com o educador e com os pais, né? Então, e aí produzindo diversos conteúdos, assim, a gente tem a criança, né, como o foco, né, de todo o estudo, de todas as produções, mas a linguagem que a gente vai adotar, né, a gente vai se adaptando ao que, né, então começou com espetáculo, hoje a gente está muito forte no audiovisual, então é interessante Vai fazendo um também mix aí também dos variar, né, a formatos, linguagem, né, né? De para como é que vocês acessam esse público, né? e permitir maior, né, ampliar, né, o alcance. Né? Então, o espetáculo você vai até um lugar, né? Tem uma questão geográfica envolvida, Sim. né? Quando você vai para todos os novos canais hoje, né, de distribuição de conteúdo, com todas as plataformas digitais de música, com, né, YouTube, daí não tem mais barreira geográfica, né? Não. É só, então Só e a alegria. gente se adapta muito a isso. Mas conta um pouquinho mais assim sobre os projetos, né? Você falou de uma maneira geral, né? Mas assim, dando um exemplo, o que é um projeto que vocês fazem, né? Na prática, assim. Tá. A gente tem diversas abordagens, assim, né? Então, a gente tem desde um projeto, por exemplo, chama Calantos, né? Que é um projeto focado em crianças de 0 a 3 anos, em que a gente entra num fluxo intenso de pesquisa para entender essa linguagem, e tem pouquíssimo material, né? Criado, né? Para bebês, específico para bebês. Olha só. Então, a gente entra num processo de pesquisa para entender que tipo de repertório, de forma levar esse repertório, né? E aí do Acalantos, que no momento era espetáculo, inclusive sendo apresentado em CMEs, né, no auditório do Mini Guaíra para crianças, né, de 0 a 3 anos até 5 anos. E aí esse projeto, que era um espetáculo no início, hoje é um CD e é um livro. Então a gente tem muito, né, a Calantos é um deles, né, a gente tem desde o Aue, que é uma série nossa infantil, que agora a gente está colocando no ar a segunda temporada, inclusive Opa! essa semana que vem a gente começa a publicar os novos 13 episódios. A primeira temporada foram 27 episódios e a gente já está desenhando a terceira temporada. Então,
a Calantos voltado para bebê, a UE voltado para as brincadeiras do recreio escolar, assim, a criança sendo protagonista, né, e criadora, né, de atividades e gerando conteúdo. Tem o Boi Bolé, que é o nosso boizinho que traz essa cultura do boi, né, que tem vídeo no canal, tem um espetáculo, a gente vai lançar um livro esse ano. Então, acho que ao longo da nossa conversa, cada vez eu vou me apropriar de um projeto para explicar alguma coisa diferente. E esses projetos, assim, eles têm algum objetivo específico? Por exemplo, o projeto X, ele pretende fomentar na criança determinada capacidade cognitiva? Rola isso ou não? Sempre tem, né? O princípio da Parabolé foi muito focado em espetáculo, com o objetivo de valorização da cultura brasileira. Assim, a gente se apropria muito do que é nacional, né? Então, não é para menos que o Boi Bolé é um personagem nosso fortíssimo, porque a gente, né, é muito rica essa cultura do boi, assim, e a gente busca uma linguagem para tornar ele mais para acessar lugares, né, e pessoas que não têm o costume de consumir essa cultura, né? Então, então a gente tem muito a origem da Parabolé no espetáculo, e o espetáculo indo para dentro da escola, então, que é exatamente para a formação de plateia. E não só a formação de plateia do aluno, da criança, mas uma coisa que a gente enxerga muito é a carência de conteúdo para o professor, né? Então assim, nem o professor tem o hábito ou tem acesso, né, a atividades artísticas. E eles ficam muito limitados ao que é o universo comercial tradicional, né? Então a gente vem trazendo... Então a gente tem um projeto, por exemplo, que é Vila das Crianças, que ele é todo focado em Vila Lobo, né? Então a ideia é o Vila Lobos a partir, né, o olhar da criança por Vila Lobos, né? Então a gente leva um quarteto de cordas, tem todo um repertório riquíssimo de cantigas tradicionais infantis. Então é muito a valorização do Brasil, né? Da cultura brasileira, dos animais. Então é fauna, é flora, é compositor, são instrumentos, são cultura. Então os projetos da Parabolé envolvem muito, né, essa pegada nacional, assim, né? A gente tem Super legal, né? Então tem vários objetivos, pelo que eu percebi, né? Além de valorizar o que é nacional, é poder oportunizar para o professor algo que ele não está fazendo parte do dia a dia, poder oportunizar para a criança algo que está além do mainstream, né? Dos meios massivos de comunicação, de rádio, de TV, né? Bastante coisa, né? Mas vem cá, e quem é que paga essa conta, né? Como é que vocês conseguem produzir tanto, né? Vocês tiram do bolso, vão lá e fazem, vocês ganham com isso nas escolas, sim ou não? Como é que vocês produzem isso, né? Tá. Bom, a Parabolé não é uma empresa de lei de incentivo, né? A gente tem os nossos próprios projetos, né? Então, e a gente, então tem projeto que é investimento nosso para poder viabilizar, né? Então tem editora, tem produtos, tem os próprios espetáculos, os roteiros, criações, as formações de professores, né? Então a gente leva muito para... E aí tem o cliente direto, né? Então seja uma escola, né, particular que consegue financiar e viabilizar, adotar um livro, né, levar um espetáculo para dentro da escola, uma rede de ensino que acaba conseguindo levar para várias, né, unidades, e a gente acaba usando a lei de incentivo de uma forma que permita a gente acessar quem não tem a condição, né, de contratar. Então, e a gente também... Como uma escola pública, por exemplo. Né? Isso, exatamente. Vocês usam a lei para poder levar o mesmo evento que vocês levariam para a escola particular, vocês usam a lei para poder levar para a escola pública. Exatamente. Então, assim, um exemplo, né, uma circulação de espetáculo em que uma escola particular contrata 3, 4 apresentações para a gente conseguir levar para todos os alunos. Quando a gente vai para uma lei de incentivo, a lei permite
que é exatamente o mesmo produto, a gente não faz distinção nenhuma, né? Então, é exatamente o mesmo produto, a gente vai circular, só que a gente vai fazer 100, 120 apresentações em escolas públicas, né? A gente chegou, pré-pandemia, a ter mais de 40 mil, né, espectadores dos nossos espetáculos, tanto a gente indo para escolas, né, Curitiba, Paraná, viajamos, São Paulo, Rio, foi bem legal, assim, Santa Catarina. Então, e a maioria, né, é viabilizado por causa das leis de incentivo. Então, é um incentivo para nós, né, produtores, porque permite a gente ter uma dispersão maior né, de uma obra nossa, de algo, Do e um trabalho, incentivo né? para o patrocinador, né, que é enxergar a lei como uma possibilidade de, né, uma renúncia fiscal, né, ele se Sim. incentivar a também, né, fazer novos aportes diretos daí, né? Mas Então vamos só contextualizar um pouquinho, Rafael, desculpa te interromper, porque pode ser que quem esteja assistindo aí esse conteúdo não entenda bem o que seja lei de incentivo, né? perfeito, Então, assim, a lei de incentivo é aquele mecanismo que possibilita para um produtor como você, para Parabolé, pegar recurso, dinheiro público, né? Dinheiro do governo, dinheiro da sociedade, no afinal de contas, né? Para pegar um projeto legal como esse e levar para públicos mais carentes, para públicos que não têm aquele recurso para pagar, certo, né? perfeito, Então a gente exatamente, aí, isso é lei de incentivo, né? Às vezes você tem um fundo público que você acessa e às vezes você vai lá e aprova teu projeto e ainda precisa captar esse recurso com uma empresa, né? Que seria o exato. patrocinador ou incentivador, né? É Uhum, isso, né? Então, para exato, contextualizar aí, para quem não está muito ligado, a gente está falando disso. Lei de incentivo é quando a gente acessa esse dinheiro público, né? E aí, perfeito. no caso da lei de incentivo, quando você tem que captar ainda o imposto, né? Seja imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, você tem aí a participação das empresas também na jogada, né? Essenciais. Como é que se dá isso daí para vocês, né? Como é que é a relação de vocês quando tem essas marcas corporativas envolvidas no projeto? Do nosso, né, na nossa visão, é uma relação excelente, assim, né? Porque geralmente as empresas que estão, né, nesse universo têm uma pegada social, um interesse, né? E tem um baita de um benefício, né? Porque ela, de qualquer forma, ela ia despender aquele recurso pagando como imposto, né? E quando ela Verdade. enxerga que aquele exato montante que ela ia colocar no governo, né, pode ir para um projeto que esse projeto beneficia, né, aí, né, no nosso caso, é muito dentro no universo da infância, né, mas alcança milhares de crianças, enfim, permite acesso a aquele produto cultural, artístico, educacional, enfim, não tem por que não fazer, né? Então, e a gente tem uma relação muito positiva com todos os patrocinadores, até por a gente não ser uma empresa de lei de incentivo, a gente usa os nossos canais que já estão, alguns bem grandinhos, assim, para projetar ainda mais os projetos, levar ainda mais as marcas, né, para chancelando um conteúdo no nosso entendimento que é de muita qualidade, né? Então, não tem porquê. E aí um ponto também que é bem importante, que você colocou, às vezes não sabem, né, o que é uma lei de incentivo. E talvez, aí você sabe muito mais que nós aqui, porque a gente não trabalha na captação, né? A gente trabalha na escrita e na execução, né? Mas que quem patrocina não tem risco nenhum, né? Então, todo o trabalho de escrita do projeto, né? Todo o trabalho se o projeto está apto a ser captado, é porque o proponente está 100% correto, né? Então, é Sim. uma exigência muito grande de documentações, comprovações, histórico de execução daquilo, né? Então, quando chega para o patrocinador um projeto, e ainda mais através do intermediário que nem vocês, né, que chancelam o proponente e o projeto, é
fazer, né? É o que é essencial a participação das empresas nesse, né, para se concluir, né, o ciclo, né, entre a escrita, aprovação, busca de patrocínio, tem o patrocínio, é a partir daqui que a mágica começa a acontecer. E muito projeto para aqui, né? Tem muito projeto escrito e acaba não tendo captação. Você comentou agora há pouco sobre a questão dos canais que vocês têm, de que já tem um bom número de público, né? Talvez você relaciona isso à questão da preferência que determinadas marcas ou empresas têm pelo trabalho de vocês, né? Eu falei que vocês já têm uma admiração aí, é verdade, né? Por uma preferência, né? De algumas empresas pelo trabalho de vocês. Você acha que isso tem relação a como vocês administram a questão de quantidade de público que assiste, como que a marca é exposta no projeto? Eu entendo que sim, né, Simone? A Parabolé foi fundada em 2008, então a gente tem um histórico aí, e a gente valoriza muito que é um histórico muito positivo, assim, né, com todas as relações que a gente estabeleceu, seja artístico, empresas, captadores, secretarias, né, porque a gente trabalha muito junto às secretarias de educação, porque seja Estado, seja Prefeitura, porque a gente leva, né, para dentro das escolas públicas e são essas entidades que chancelam, né. E é muito legal quando a gente fala com alguém e fala, não, você é da Parabolé, pode vir. Assim, então, e naturalmente os nossos canais foram crescendo nesse meio tempo, assim, né? Então hoje a gente tem mais de 200 músicas nas plataformas digitais de música. Então quando um projeto entra, hoje a Parabolé é um selo dentro lá do Spotify, do Deezer, do YouTube Music. Então, ou seja, o projeto ele já ganha ele também não fica isolado, né? O projeto ele não fica isolado, ele acaba tendo uma vida também dentro da estrutura que vocês já têm. Exatamente. A gente se estruturou já há alguns anos para sempre enxergar um projeto e ver ganhar escala, né? Então, assim, não um projeto que que nem eu comentei, o projeto ele vem, a lei de incentivo vem não porque a gente escreveu um projeto para aquela lei de incentivo. A gente escreveu um projeto nosso na lei que vai permitir alcançar um público que a gente ainda não alcançava. Então, por exemplo, o nosso canal no YouTube hoje passou de 65 mil inscritos. Então, isso nos dá número, a gente tem que é uma perspectiva esse ano de conseguir passar a barreira dos 100. Isso de inscritos, né? Porque tem vídeo que tem inscritos. muita visualização, muito mais que isso de visualização, né? A gente tá na contagem regressiva para um dos vídeos passar de 1 milhão. Então legal. Então, assim, e uma curiosidade do canal do YouTube nosso que, assim, ele sempre existiu, faz muito tempo que ele existe, mas ele era um lugar onde a gente colocava, né, produções, assim, aleatórias. E num momento, a gente olhou um DVD, imagine, que a gente fez lá em 2015, porque ainda a lei de incentivo exige muito a materialização do objeto, né? Sim. Que é algo que a gente é meio arredio, mas enfim, faz parte, quase né? Não existe mais CD, né? Enfim. Assim, quando você vai para o universo da escola pública, que é um universo que a gente atua muito, ainda é necessário, porque às vezes tem o equipamento que eles têm lá é o rádio ainda. Tem o DVD, né? O tocador lá, né? Tem o aparelho, porque ainda é um universo super delicado de internet, né? De acesso, de conexão, de celular, enfim. Então, é entendível, assim, né? Mas é óbvio que quando você tem um produto físico, o CD, o DVD, né? Então, você limita, né? Então, e o nosso objetivo não é fazer o projeto, fazer a doação dos CDs, dos DVDs e acabar ali. Né? Então, lá atrás, a gente fez todo o processo de contrapartida do DVD e tal, e falou assim, esse DVD aqui, né, na estante, vamos colocar no YouTube. Tinham 30 jogos de mãos, e ele falou, vamos colocar 10 e ver o que acontece. E aí,
desde então, né? Então, nos deu uma lição, né? Que o que estava parado na nossa estante, Olha só. né? E estava em todas as escolas públicas de Curitiba, que era o DVD Palmas para que te quero, estando acessível a todos gratuitamente, mostrou que, ó, mais gente quer esse tipo de conteúdo. Então, você pegou um Então, projeto que você tinha feito via lei de incentivo lá atrás, tinha um produto gerado que era um DVD formato físico, que estava uhum, guardado na tua estante, você pegou o conteúdo, lançou uma parte dele gratuitamente na internet e aí deu uma nova vida, né? Um novo, é. Na um verdade, novo fôlego, né? depois que a gente viu que todo mundo se interessou por esses primeiros 10 vídeos, a gente colocou já os Já outros foi 20 tudo, também, né? Uhum. porque o nosso objetivo é permitir o acesso, né? Sim, Não é, nesse caso aí, não é a venda do DVD, né? sim. Isso também é uma coisa importante, né? As pessoas, assim, então o projeto, ele também permite, né, você ter, não é proibido você vender, né, o produto final, Uhum, né? uhum. É, então esse foi um ponto também, assim, a gente tinha o DVD, o foco nunca foi a venda do DVD, e sim permitir o acesso do conteúdo dele. Sim. Então ele falou, ó, vamos pôr na Bora internet. lá, né? Do mesmo jeito as músicas, né? A gente tem tanto músicas produzidas com projetos, né, de lei, como também músicas produzidas com empresas privadas financiando a produção musical, né? E todos eles, o objetivo é consumo, né? Então é Mas aí que então, está assim, o... acontece no dia a dia de vocês um planejamento de como usar a lei de incentivo fiscal para iniciar um projeto, não sei se eu posso dizer assim, e depois que ele tenha vida própria, que ele tenha uma sustentabilidade comercial? Acontece Perfeito. isso? Acontece. Tem dois tipos de projeto, assim, né? Então, tem o projeto que a gente sabe que ele é dificilmente viabilizado se não for por lei de incentivo, né? Então, são os projetos muito raiz. Um exemplo. Vou te dar um, vou te dar um exemplo. Assim, a gente tem um projeto que se chama TTAR, né? Que é um projeto que a gente desenvolve oficinas artísticas, tecnologia e ecologia em escolas públicas de Campo Largo e Piracicaba, né? Desde 2018 a gente faz nas duas cidades, mas ele está no 9º ano, esse ano vai ser o 9º ano, e desde o 8º a gente começou a trabalhar, ano passado não teve por causa, né, da pandemia, esse ano a gente está readequando ele. Dificilmente é um projeto que vai ter um interesse comercial de um patrocinador, né? Então ele é necessária a lei de incentivo, porque são oficinas, né, artísticas, tecnológicas e ecológicas, dentro de escolas públicas. É um universo limitado, né? A gente tem patrocínios diretos, já teve muitos ao longo da história, mas não o suficiente para viabilizar o tamanho que ele acabou se tornando, assim. Então, ele é um projeto que depende da lei de incentivo, né? Mas diferente, por exemplo, de um livro, né, às vezes, ou de um espetáculo, que a gente enxerga que tem um viés mais comercial, digamos assim. Sim, sim. Então a empresa se interessa em bancar, ou não a empresa, né? Ou assim, ou nós mesmos, né? Através de parceiros, a gente faz um junta todo mundo, assim, fala, vamos fazer acontecer isso aqui. Então, porque a gente entende. Então a gente separa, né? Uma Sim. coisa da outra, projetos que a gente sabe, né? E mesmo assim a gente, né? E aí a gente foca na lei de incentivo neles, e outros projetos que a gente fala, não, esse aqui vamos fazendo, né? Porque tem lei, maravilha, a gente alcança, né, o dentro do que aquela E lei depois permite. ele Não tem lei, e depois ele não tem segue rumo, problema. ou seja, ele inicia na lei, ele é gestado, digamos assim, na lei e depois ele segue um rumo comercial. Isso acontece bastante. O Vila das Crianças, por exemplo, é um espetáculo que foi assim, né? Então, começou com um livro, né, trazendo, né, sobre Vila Lobos, né, que daí se transformou num espetáculo, que se transformou num CD. Então, Nossa, vários e tem subprodutos até, né? isso, e vai ganhando vida, né?
O Le Pifolé, que é um espetáculo nosso todo focado em bandas de pífano, então que é super Brasil. Ele era um espetáculo que teve diversos aportes, fundos, incentivos, porque ele é muito em cima da, né, cultura Brasilidade. brasileira, assim, e agora a gente está num processo de gravação de um CD dele. Então é muito comum a gente desdobrar os projetos, né? Então você consumir um mesmo mote, né, daquele conteúdo, mas em diferentes linguagens, assim. Legal. Então a gente vai para a música, para o audiovisual, para o livro, né? Então é bem para o espetáculo. Então Você comentou uma coisa que eu achei interessante, né? Que às vezes as empresas, os patrocinadores, às vezes não têm tanto interesse em projetos que vão ser realizados dentro de escola por conta da certa limitação de público, né? E, enfim, mas eu até tenho um exemplo de um projeto de vocês que eu tive aí a oportunidade de prestigiar, que foi uma apresentação do Acalantos e que foi super legal, né? O Acalantos é o projeto justamente voltado para crianças da faixa de 3, 5 anos, né? E aí a apresentação foi no CEMEI. 0 a 3. 0 a 3, menor ainda. 0 a 3. E foi numa CEMEI, né? No Centro Municipal de Educação aqui de Curitiba. E eu achei super interessante porque o patrocinador, o incentivador, no caso, né, era através da lei municipal de Curitiba, e tinha um incentivador que é uma rede de supermercados super conhecida. E na apresentação vocês fizeram lá aquela brincadeirinha, a gente veio aqui trazer essa apresentação para vocês, crianças, e foi viabilizada pela Prefeitura de Curitiba e por essa empresa, né? Quem conhece essa empresa? E toda a criançada conhecia, porque passa propaganda na TV, eles vão com os pais, né? E foi super interessante, né? Porque teve uma relação legal ali das crianças com a marca, né? A gente sempre, é uma prática, não é só porque é exigido, né, mas é uma prática nossa de sempre valorizar, né, quem viabilizou a execução daquele projeto. E é muito interessante, o universo da infância é uma delícia, né, você tratar com a criança, assim, então, e aí é muito engraçado porque, até nesse caso, se eu não estou enganado, até o que o mercado tem a ver com o espetáculo, né, assim, aquela, né, então é você colocar também num outro mundo, né, assim, então grandes marcas, né, seja indústria, seja atacado, seja varejo, seja, né, chancelando um conteúdo que entra na escola, né, completamente de o que se espera do mercado, né, que às vezes não espera que ele vai proporcionar uma atividade artística, né, então é fundamental isso, assim, então, e a gente caso, valoriza assim, muito. das escolas, eu fico pensando também o que fica, né, digamos, para a escola que recebeu vocês, né? Não sei se vocês têm algum tipo de dado, de informação, porque o projeto, né, ele tem começo, meio e fim. Vocês vão lá, apresentam muitas vezes uma vez só em cada escola, né, e a criança gostou e tal, mas o que fica, né, desse projeto? Pois é. A gente tem projetos mais extensos, assim, né? Então, pegando o caso do TTAR, por exemplo, né? Que é esse projeto que a gente faz oficinas em escolas públicas. Esse é um que a gente tem mais controle, porque já são 9 anos de projeto, né? Acontecendo na mesma cidade, por mais que a gente mude as oficinas, mude as escolas, a gente vai criando uma relação, né, com os alunos, com as instituições. Esse é um projeto muito específico, assim, então a gente conseguiu controlar a ponto, inclusive, de uma aluna que estava no projeto desde 2002, super pititica. Ela, no último ano do projeto, ela era uma das professoras de dança do projeto. Então ela se encontrou no projeto, né? Então, encontrou a dança, né, a arte, como a profissão que ela queria ter. E ela saiu de Campo Largo, foi para fora, se eu não me engano, ela está fora do país, focada em dança hoje. Então é muito legal, assim, então assim, a gente tem, né, referências que a gente recebe. Esse projeto mesmo, a gente já identificou. Esse é um caso, né, mas ao longo do projeto a gente já teve mais de 10 mil alunos, né, então por
por ano a gente atendia de 800, 1.000, 1.200, já chegou a atender num ano. Então, tem vários casos. E tem os casos dos projetos que acontecem e a gente sai, que assim, a Parabolé é uma grande fonte de repertório, né? Então, é uma carência, né, do universo escolar repertório, né? Então, repertório para o professor, para adotar no ensino, dia a dia, da né, sala de aula, tradicional. né? Isso, então assim, de que forma que eu posso trazer um conteúdo de uma forma diferente, né? Para o aluno, né, no recreio, né, acostumado com as atividades, ou a mesma musiquinha que pula a corda, então é muito legal quando a gente, por exemplo, a gente produziu uma série que é a Escola de Ensino Fenomenal, que é todo focada em jogos de mãos. E a escola adotou, então a gente ficou uma semana produzindo, né? Então a gente criou um roteiro, os atores do filme, né? Desse curta, são alunos que a gente identifica nos primeiros dias de atividade ali na escola, quais são, né, tem mais conexão com a linguagem, aí a gente traz eles, começa a colocar um roteiro, faz toda uma gestão né, dos alunos e da equipe ali. Então é muito legal porque a escola inteira entra num processo de produção audiovisual. Parece ser uma semana de trabalho, mas assim, é um momento que toda uma escola pública, né, teve acesso ao que é uma produção audiovisual, o que é filme, o cameraman, o que é uma captação de som, o que é um roteiro, né, o que é uma figuração, né, então assim, o que é o take, como é que é o processo todo de gravação disso, como é que é a interpretação disso, e como é que vem o produto final depois editado com animação em cima. Então, pô, que criança não, né? Então, assim, o que a gente conversa depois com as crianças, geralmente? Os que participaram da filmagem. Eu quero ser ator, eu quero ser atriz. Né? Na escola, eles mandam vídeos pra gente das crianças e os professores se apropriando da linguagem do jogo de mão para tanto diversão como para aprendizado, né? O jogo de mão, inclusive, que é o nosso carro-chefe do canal do YouTube, você não joga sozinho, então você precisa se relacionar com alguém. Hoje em dia essa pandemia passa álcool, né? E máscara, mas assim, então você permite relações, você tem a música, a métrica da música, tem o ritmo, tem a coordenação motor. Quanto mais velho você fica, mais difícil é jogar jogo de mão, porque você vai perdendo a Jura? habilidade. Sério? É bem... E voltando aqui à questão da lei de incentivo fiscal, né, que a gente falou bastante em como que vocês usam a lei para fomentar o trabalho de vocês, né, e eu acho que realmente essa palavra incentivo, né, é super legal, né, trazer o significado dela um pouco à tona, né, porque todas as leis de incentivo, principalmente as federais, que foram as primeiras a serem criadas no Brasil, elas foram criadas para incentivar o trabalho do artista, do esportista, e não para fomentar uma certa dependência, que é o que a gente vê acontecendo, infelizmente, Sim. em alguns casos, né? E por isso que eu acho legal o case de vocês, né? Que vocês usam realmente a lei no sentido próprio para o qual ela foi criada, né? Nesse objetivo, né? E essa pegada de sustentabilidade que vocês têm nos projetos, no trabalho do dia a dia de vocês, talvez até seja um pouco relacionada aí com a questão de você ser publicitário, de você ter também essa lida comercial, né? Trazer isso junto, né? E eu vejo no dia a dia como a gente tem a oportunidade de ter o contato com muitos proponentes, artistas, esportistas, ONGs também que fazem projetos sociais, né? A gente vê diariamente a dificuldade que esse pessoal enfrenta de trazer essa pegada comercial para os projetos, né? Claro, às vezes não dá, como você falou, mas muitas vezes dá, né? Até em projeto social, às vezes dá para colocar isso, né? Às vezes mas o proponente ou não quer fazer, ou ele não sabe como fazer, né? Então, como é que você vê essa situação hoje em dia que a gente enfrenta no Brasil? Perfeito. Bom, eu tenho uma trajetória, né, de iniciativa privada, né, escrevendo projetos dentro de iniciativas privadas,
e captando recurso, patrocínio direto, né? Então, porque geralmente, né, tem um viés, tinha, né, um viés comercial cada projeto. Na Parabolé, quando eu me associei, né, ao Nélio, muito por essa paixão pela educação, pela arte, a gente foi trocando figurinhas, falou assim, nossa, vamos integrar uma coisa na outra, né? Então, eu, publicitário, meio vindo de mercado, e ele, hoje, né, doutor em educação, artista de formação, com a Parabolé, e a gente encontrou um equilíbrio, né, entre entender o que o mercado espera, né? Então, assim, não vou usar o termo prestação de contas, né, mas não aquela, né, não aquela tradicional, né, mas eu estou patrocinando com o objetivo de, né, assim, por quê, né, de que forma que eu, né, relatório, controles, né, então retornos, e também dentro da Parabolé a gente tem um equilíbrio muito forte porque a Parabolé, a gente tem um leque, são mais de 50, 60 artistas, educadores que compõem a Parabolé, né? Então a gente é uma produtora, né? É um núcleo micro, né, que cria tudo, mas quem executa, né, a gente tem determinados profissionais para cada atividade, né? Então na Parabolé a gente buscou esse equilíbrio, né, entre entender o que as empresas têm né, de expectativa versus o que os artistas querem executar, né, e tem que ser remunerados por isso. Então a lei de incentivo ela é fenomenal, assim, porque permite as empresas darem um passo, né, de renúncia fiscal, né? Então, assim, um recurso que já ia para um lugar, eu posso colocar numa atividade artística. O ser um incentivo é fundamental, porque assim, a gente tem, na lei de incentivo a gente tem uma questão da rubrica, né, que é um limitante gigantesco, assim. Então, se aquela rubrica ela é para compra de papel, eu não posso usar ela para outra coisa, né? Então, talvez muita gente também tenha uma visão completamente distorcida de lei de incentivo, porque pegam casos pontuais, ou muito mal contados, enfim, e aí entende que assim, que é qualquer dinheiro um faz o rolando que quiser. solto, né? Que faz o que O cara quiser, olha lá né? e fala assim, nossa, esse projeto aqui de 1 milhão, né, na conta da Simone, né? O cara não entende que por trás da Simone tem um monte de rubrica, né? Sim. E que tem toda uma equipe de produção e que tem todo contratado, né? Tem uma cadeia, uma indústria toda envolvida, né? E aí Nem depende do sempre que é. a lei é o caminho mais fácil para executar o que o produtor quer fazer, né? Não mesmo. E aí que tá a grande questão, né? Assim, por isso que a gente usa a lei como uma possibilidade de pegar e falar assim, eu tenho um projeto, se na lei aprovar, né? Se na lei captar, porque assim, É um processo, né? Não é é um só fazer o processo muito projeto, é aprovar, é super. captar. Tem muito projeto que morre na casca, né? Não Porque sai você do papel. escreve, né? E não vai, assim. Então se todo aquele processo culminar no finalmente, que é a captação do recurso, ele acontece, né? E acontece daí naquela proporção que nós, como Parabolé, pegando, né, ou recurso próprio ou buscando patrocínios individuais, é inviável, né? Então a lei permite esse boom. A questão é que se a empresa usa a lei de incentivo como um incentivo, mas também despende de recursos diretos, o recurso direto permite a gente ter aquele acordo direto, o que você, patrocinador, deseja, né? Sim. Então isso Tem muito acontece mais muito liberdade também, né? para nós executando, né, e para o patrocinador então é aquela situação assim do Profice, por exemplo, né, que é a lei de incentivo estadual. Um exemplo, né, muito simples, assim, eu sou um patrocinador de uma cidade X, mas vocês vão circular em outras 10 cidades. Pode vir para cá? Não pode, porque a tua cidade é outro número de habitantes e uma das exigências do edital é que todas as cidades
né, façam parte de um grupo com um número determinado de habitantes. Ou seja, quando né? o projeto está aprovado numa lei de incentivo, não é tão simples assim ficar mudando, né? Até porque existe controle por parte do órgão governamental que está administrando, gerenciando aquela lei, né? Claro. Não o é projeto assim, foi aprovado naquela condição, né? Bagunça, não é bagunça, muito pelo contrário, né? Nada. Então assim, só que daí, por exemplo, se o patrocinador ele despende de um recurso, eu quero fazer uma complementaridade, né? Eu quero. Aí sim. Pô, daí é uma, sabe assim, aí já muda completamente a figura, né? Ou já aconteceu, por exemplo, de empresas que nos conheceram através da lei de incentivo e, por exemplo, outubro, né, que é um mês, pra gente é um mês da loucura, porque é professores e não crianças. Dorme, né? Então, Não dorme. Outubro. dia 12 de outubro e dia 15 de outubro. Então, assim, a gente se organiza o pré-outubro, pós-outubro, porque outubro esqueça, né, a gente da... Então, assim, teve quem nos conheceu e pegou e falou, eu quero fazer uma circulação por diversas cidades com espetáculo X, Y, né, para promover tal. É outra flexibilidade, né? Sim. Eu acho E de algo legal. Que já está viabilizado também, né? Por isso que eu acho que é importante o mix do produtor, da empresa, de quem está fazendo a arte em si ali, né, o projeto, saber utilizar esse mix da lei com o recurso próprio, com outros tipos de recurso, com outros tipos de captação, justamente por causa também dessas certas restrições de projeto de lei, né? Rafael, quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, por trazer aqui para o canal essa visão de um produtor que mexe com projeto, com arte de muita qualidade, né? Mas que ao mesmo tempo também sabe trazer os conhecimentos comerciais, sabe dosar muito bem quando usar uma lei, quando não usar. Então tem toda uma inteligência por trás disso, né? Para não haver essa dependência por parte de vocês dos mecanismos governamentais, mas saber usá-los, né? Usá-los com consciência, usá-los com inteligência, levar essa consciência também para as empresas patrocinadoras, para que elas possam usar também, porque é um mecanismo muito legal para todo mundo, né? Mas tem que saber usar. Então essa também é a proposta, poder levar tudo isso aí, desmistificar alguns conceitos que existem por aí, alguns preconceitos. Preconceitos. Né? Exatamente, mas trazendo exemplos como o seu. Então, por isso, muito obrigada. Que legal. Bom, obrigado, Simone, pela oportunidade. Quero aproveitar e convidar todo mundo para, se quiserem se conectar à Parabolé, né? Então, quem quiser saber um pouco mais de Parabolé, né, no www.parabolé.com.br, parabolé, né, .com.br é nosso site e a gente reúne bastante material. Nosso Instagram também é parabolé.com.br, nosso Facebook também é parabolé.com.br. Não tem como errar. Não tem. E o nosso YouTube, né, que aí é o nosso grande queridinho aí, que a gente vem produzindo muito material e agora vai voltar a publicar bastante conteúdo. Nosso YouTube é youtube.com/canal Parabolé. Aí esse pode ter acento. Esse funciona com e sem acento. E as músicas, né? Quem escrever Parabolé no Spotify, Deezer, YouTube Music vai poder consumir aí mais de 200 músicas. E vai vir mais. Valeu, Esse ano vem mais. Valeu, obrigado, Simone.